Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Você, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Você, pastor e companheiro de ministério. Você, meu querido irmão, que tem nos acompanhado aqui neste canal. Eu quero agradecer encarecidamente a todos vocês que têm nos ajudado aqui, nos incentivado a dar continuidade ao nosso trabalho. Nesta oportunidade, estaremos falando sobre a última lição do terceiro trimestre de 2020. A lição que tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Durante 3 meses estudamos aqui sobre os princípios divinos em tempos de crise. Aprendemos lições preciosas sobre Zorobabel e Josué quando chegaram na terra de volta na terra de Judá, regressando do cativeiro babilônico. Aprendemos lições sobre a chegada também de Esdras e de Neemias e todo o processo de restauração da nação de volta ao seu lar, de volta após 70 anos de cativeiro em Babilônia. E nesta lição, na lição número 13, o nosso comentarista, ele se voltou para o assunto da volta do nosso amado Salvador Jesus Cristo. A lição que vamos transmitir para vocês nesta oportunidade, você deve ter observado já na sua revista, ela não fala sobre Esdras e Neemias, mas ela traz um alerta que é muito importante para a Igreja do Senhor. O alerta a respeito da iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos estudar nesta oportunidade sobre aquela parábola tão preciosa e tão muito pregada, que é a parábola das 10 virgens. Mas antes de prosseguir e ir para a nossa lição, eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir a você que está chegando hoje em nosso canal, que você se inscreva em nosso canal. Nós temos feito um trabalho simples, singelo, mas que tem alcançado muitas e muitas vidas. Muitos professores têm entrado em contato conosco e têm falado a respeito do nosso trabalho. Inscreva-se e, se desejar, ative o sininho para que você possa receber também a notificação cada vez que nós colocarmos aqui um vídeo que vai te auxiliar, te ajudar na exposição da lição da Escola Bíblica Dominical. Você receberá uma notificação e assim você virá e vai conferir o conteúdo que estamos aqui apresentando. Vamos orar ao Senhor neste momento, como fazemos sempre. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez transmitirmos através deste canal a lição que será estudada no próximo domingo. Senhor, ajuda teus filhos na compreensão e, antes de tudo, nos auxilia também, porque precisamos do teu Espírito nesta hora que iremos expor a tua palavra. Assim oramos e assim pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição, que é a última lição do terceiro trimestre. No próximo domingo nós estaremos estudando sobre a vigilância conserva pura a igreja. O nosso texto áureo está em Marcos, capítulo 13, versículo 37. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo número 37, diz assim: E as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai. A nossa verdade prática diz assim: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Estamos vivendo dias, irmãos, de materialismo exacerbado. Estamos vivendo dias onde as pessoas estão impregnadas com a tecnologia, com as inovações, estão se esquecendo das promessas preciosas que o Senhor tem para nós. E a promessa que a igreja mais anseia é o momento maravilhoso em que a igreja será arrebatada para estar para sempre com o Senhor. E nós falaremos desta promessa nesta lição. Vamos então, irmãos, à nossa leitura bíblica em classe. Mateus, no capítulo 25, versículo 1 a 13. Vamos ler? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O objetivo geral, irmão, da nossa lição é o seguinte: sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e principalmente de vigilância. Na verdade, a nossa lição tem o foco sobre a vigilância. Este é o grande ensinamento desta parábola, meus amados irmãos. Antes de prosseguir, nós podemos parar aqui e lembrar você que parábola é uma comparação, vem de um termo que significa parabolé, lançar ao lado de, para comparar, para mostrar lições espirituais. E esta lição que nós estamos aprendendo hoje nos lembra a respeito da vigilância. Alguns, na hora de interpretar esta parábola, se perdem às vezes. Alguns até chegam a pensar que estas virgens casam-se com o noivo. Não, nada disso. Ali as virgens faziam parte de um cortejo. Elas ficavam à beira do caminho e assim iluminavam a passagem do esposo. Por isso devemos ter muito cuidado ao interpretarmos algumas parábolas da Bíblia. Então, o que temos nesta parábola é uma excelente mostra do que deve ser a vigilância, vigiar em todo o tempo. E a vigilância aqui está relacionado a quê? A não somente termos as lâmpadas, não somente sermos virgens ou puros, mas também estarmos atentos, preparados para o momento. E esse preparo se resume em ter azeite em nossas lamparinas e ter azeite em nossas vasilhas, para que, tardando o noivo, estejamos assim preparados para entrar com ele nas bodas. Os objetivos específicos da nossa lição são os seguintes: primeiro, apontar o sentido da expressão à meia-noite. Segundo, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Terceiro, expor que a meia-noite é a hora das trevas. Quarto, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. Quinto e último, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Vamos, irmãos, então, a nossa lição. Há sempre no início uma parte que tem como título Interagindo com o Professor. E eu destaquei uma parte deste texto para nós comentarmos aqui. O nosso Senhor nos disse que deveríamos ficar despertados para compreender os tempos em que vivemos e conservar a fé até que ele venha buscar a sua noiva. Sejamos, pois, vigilantes. Ou seja, nós precisamos estar despertados. Nós não podemos nos esquecer das promessas de Deus. Nós precisamos conservar a nossa fé. Nós precisamos olhar para os acontecimentos e entender que a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima e precisamos estar vigilantes. A introdução da nossa lição diz o seguinte: chegamos à última lição deste trimestre.
Mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus, no capítulo 25, versículo 1 a 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele, ou seja, para o clamor. Esta lição é, acima de tudo, uma lição escatológica. E nós vamos falar de muitos assuntos relacionados a escatologias. Porém, não vamos nos aprofundar por causa do tempo, mas queremos aqui, como fazemos de costume, como fazemos sempre, mostrar os tópicos da lição, destacando sempre uma frase ou alguma expressão que auxilie você, professor, a ministrar essa aula no próximo domingo. Vamos então ao primeiro tópico. Meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Ou seja, o que é a meia-noite? A meia-noite é aquele momento em que um dia termina e outro dia começa. É exatamente este é o ensinamento que nós encontramos aqui, né? Um dia, um maravilhoso dia, esta era que nós estamos vivendo, ela vai se findar e vai começar um novo dia. E vamos ver o que o nosso comentarista fala sobre isso. Ele fala assim: do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. Para aqueles que já estudaram sobre as dispensações e as alianças, nós temos várias dispensações. Porém, quando falamos da igreja, nós entendemos que a porta se abriu para os gentios, para a igreja, com o endurecimento que aconteceu em relação a Israel. Isso está lá em Romanos, principalmente o capítulo 11, mostra isso. Então, se abriu a chamada Porta da Graça, onde todos os povos, até inclusive os judeus, são chamados a viver uma vida de obediência a Deus em uma era chamada a Era da Graça, em um período chamado Período da Graça. Ora, quando chegar esta meia-noite, ou este momento maravilhoso, vai se findar esta dispensação e terá novamente início a contagem das 70 semanas de Daniel, ou seja, a última semana que ainda falta se cumprir, se cumprirá após o arrebatamento da igreja. Esse período nós conhecemos como período da grande tribulação, que será de 7 anos, segundo a Bíblia, divididos em 3 anos e meio e 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio a terra vai parecer que está tudo bem, maravilhoso, o anticristo vai chegar e vai fazer com que tudo seja benéfico, ele se colocará a favor de Israel, da nação eleita, mas na metade desta semana de anos, exatamente quando chegar aos 3 anos e meio, ele se virará contra Israel e aí começará o tempo chamado tempo de grande tribulação propriamente dita. Muito bem, irmãos, como eu disse aos irmãos, é um tema escatológico que nós não vamos aprofundar, mas é bom deixar você, professor, avisado quanto a isso, porque pode ser que o aluno pergunte durante a sua exposição. Diz mais o nosso autor: e no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Os sinais nos dizem isso. O tópico número 2 diz assim: meia-noite, início de um novo dia. Ora, a meia-noite marca o final, mas também marca o início. O que temos aqui? Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras em seu precioso sangue. Este é chamado na Bíblia de o dia de Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho
e desceu o sofrimento. É o que está escrito lá em Isaías, capítulo 53, no versículo de número 11. Então, irmãos, haverá o início de uma nova era, o início de um novo tempo para nós, os salvos. Diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que assim estaremos para sempre com o Senhor. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados os vivos. Ou seja, lá em 1 Coríntios capítulo 15 nos diz isso, que os que estão em Cristo, mortos em Cristo, ressuscitarão. E nós, os que estamos vivos neste momento, os que estiverem vivos no momento do arrebatamento da igreja, serão transformados num abrir e piscar de olhos. Então, juntos estaremos para sempre com o Senhor. Isso está relatado lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante. Você pode, professor, ler esse texto para o seu aluno. Eu vou aqui ler rapidamente para você, porque é uma lição e um texto maravilhoso de se ler. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o último versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Começará para a igreja um novo tempo, o tempo em que nós vamos viver em um corpo transformado. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, diz isso. Ele vai transformar esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, um novo tempo nós viveremos agora, estando sempre com o Senhor. Nosso comentarista diz assim: e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo sempre. Foi o texto que nós lemos ainda há pouco. Desde já, oremos e digamos amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a bodas do Cordeiro, ou seja, nós teremos dois grandes momentos após o arrebatamento nos céus. O momento do tribunal de Cristo, onde receberemos as nossas coroas e nossos galardões, e teremos o momento das bodas do Cordeiro, é a união de Cristo com a sua igreja amada. Então, estejamos prontos para este momento tão maravilhoso do arrebatamento da igreja. A noite vem, tópico número 2, continua dizendo o seguinte: a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que o rejeitou. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Repetindo então e reforçando o que falamos anteriormente. Enquanto a igreja está nos céus, no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, na terra estará acontecendo a grande tribulação, que no livro de Apocalipse vai do capítulo 6 até o capítulo 18. É um tempo de angústia para Jacó, assim é retratado este tempo. É um tempo como nunca houve, de grande aflição. O mundo entrará nas mais densas trevas. O que vai acontecer aqui são coisas que vão afetar todo o mundo de um modo geral. Ninguém escapará da ira do Cordeiro de Deus, aqueles que não se arrependeram. Vamos então prosseguir. Para os homens que não houveram dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança e a ira de Deus será executada repentinamente.
assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, os homens não deram crédito, os homens não acreditaram, e assim Noé, o pregoeiro da justiça, entrou na arca com a sua família e ele foi salvo daquela terrível inundação. Assim, irmãos amados, nós seremos levados aos céus. Noé ficou suspenso dentro de uma arca, mas nós estaremos para sempre com o Senhor e assim teremos nosso corpo glorioso e viveremos em uma outra dimensão de vida. Teremos a vida eterna com Deus. Amém. É bom falar sobre isso, irmãos. Falar de escatologia, falar de bênçãos celestiais é muito bom. Terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Para o povo de Deus, familiarizado com a Escritura, com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Nós não nos espantamos com guerras e rumores de guerras. Nós não nos espantamos com as pestes, com as atrocidades que acontecem, porque sabemos que são prenúncios da vinda do nosso amado Salvador Jesus Cristo. As trevas vão se intensificando e aí nós entendemos que Jesus Cristo está à porta. Diz o nosso comentarista o seguinte: a natureza sente as trevas. Olha, quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso, há terremotos, pestes, fome, catástrofes de toda a ordem. A Bíblia já previu tudo isto. Então, irmãos, a natureza geme. Está escrito na carta aos Romanos. Há um desejo da natureza da restauração, porque quando o homem pecou, teve juízo sobre o homem, juízo sobre a mulher, e teve juízo sobre a serpente, e teve juízo sobre a terra. Diz a palavra do Senhor: espinhos e cardos foram produzidos a partir do momento em que o homem pecou. Isso também pode ser verificado através das queimadas, da destruição das florestas, da destruição dos animais, que muitos estão sendo levados à extinção por causa da ignorância humana, por causa da ganância humana. A natureza geme, espera por um momento de luz em meio a essas densas trevas que nós estamos vivendo. Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Irmãos, nunca vimos em toda a nossa história a igreja ser tão atingida por causa da corrupção moral que nós estamos vivendo em nossos dias. Nós estamos sendo frontalmente atacados por causa de uma cultura que está sendo pregada em nosso país, em que tudo é permitido, e assim nós estamos vivendo um momento de muita perseguição de várias partes, mas nós entendemos que essas trevas que estão acontecendo são prenúncios da vinda do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Terceiro aqui, as nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. E não há lugar para recuo. As trevas
da meia-noite já chegaram. O nosso comentarista faz questão, irmão, de mostrar que tudo está nos levando a entender que estamos vivendo um momento de trevas. E assim como a meia-noite, a própria palavra diz meia-noite, é onde as trevas são mais densas, assim também, é exatamente no momento quando as trevas estiverem mais densas, é que se ouvirá o clamor. Aí vem o noivo sair-lhe ao encontro. E aí vamos para esse tópico que diz assim: meia-noite, a vinda do noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, os que estiverem vivos serão transformados e todos juntos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Nós já lemos aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, ali o nosso comentarista chega a colocar de 11 a 18. E também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao versículo 54, também nos fala deste momento da transformação. Vamos aproveitar e ler para você esse texto, porque é edificante lermos a palavra do Senhor, assim, mostrando de fato como está escrito na Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus por isso. Nós esperamos este tão maravilhoso momento, meus amados irmãos. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Eu gostaria de ler para você um trecho sagrado que se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo número 26 e no versículo de número 20, que ilustra o que é este momento maravilhoso de nós estarmos com o Senhor. Isaías 26, 20 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Nós estaremos escondidos por um momento. Esse momento é um momento de 7 anos, que nós estaremos fora desta terra. E quando cessar, ou quando terminar estes 7 anos, nós desceremos dos céus com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, para aqui junto com ele reinar durante 1000 anos. Esta promessa é bíblica e nós estamos aguardando ansiosamente. O texto que está na tela, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, nos diz assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Somente os lavados pelo sangue do Cordeiro terão acesso às moradas celestiais e estarão para sempre com o Senhor. Isso também me faz lembrar o que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo de número 22, no versículo 14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tópico de número 5. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Olha o que diz o texto sagrado, irmãos. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Este é o clamor que ouvimos em nossos dias. O nosso comentarista faz questão de mostrar para nós, irmãos, que nós estamos sendo avisados, nós estamos sendo chamados a nos preparar, a estarmos vigilantes, atentos, porque Jesus Cristo virá. E muitos estão completamente dormentes, alheios às promessas e vivendo a sua vida dissolutamente, esquecendo-se das promessas de Deus e abandonando o Evangelho. Quantas pessoas estão desviadas hoje e não acreditam mais na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, diz o nosso comentarista mais ainda, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho enquanto houver tempo. É para isso que nós estamos aqui na terra. Por que nós não somos logo arrebatados assim que nos convertemos? É porque outras pessoas precisam também se converter ao nosso Deus. E nós precisamos pregar o Evangelho e conquistar vidas para o reino de Deus. Vamos então, irmãos, para mais uma parte da nossa lição. Ainda no tópico de número 5, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Lembra-se da história de Jonas? Jonas, ele desobedeceu, Deus o enviou para Nínive, ele pegou um navio para Tarsis e ele simplesmente foi para o porão do navio e dormiu. E aí vem a palavra do Senhor: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Ou seja, Cristo te mostrará o que está acontecendo, porque o crente, ele deve ser iluminado. Ele é luz do mundo e as trevas que estão no mundo não o afetam, porque ele tem em si a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando obedecemos a Deus, diz a nossa revista, somos revestidos do poder do Espírito Santo. E quando Davi ficou em casa desocupado, enquanto o seu exército combatia, caiu em tentação. Por isso, a exortação é que você esteja, irmãos, que vocês estejam, irmãos, bastante ocupado na obra do Senhor. Diz a nossa lição assim: por isso é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo ali. Há uma coisa que está acontecendo muito hoje, é o esgotamento espiritual, né? Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Isso nos fala, nos lembra, aliás, lá em Malaquias, quando se dizia assim: ah, que canseira. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que o ofício sacerdotal, que o louvor, a adoração, em muitas igrejas está causando um esgotamento espiritual. Algumas atividades que não produzem fruto estão levando os irmãos a um esgotamento espiritual, a um cansaço. E aí dizemos, como está escrito lá em Malaquias: ah, que canseira. Que Deus possa nos despertar, que não sejamos levados por esse cansaço de tanto servir ao Senhor sem um propósito, de tanto servir ao Senhor sem ver resultados, de tanto servir ao Senhor sem ver almas se convertendo, de tanto servir ao Senhor sem ver de fato os frutos do trabalho. As pessoas se esgotam espiritualmente. Mas se você olhar para o reino de Deus e produzir frutos, você vai ver o quão maravilhoso é servir ao Senhor, e esta canseira, ela vai ser tirada de você quando você passar por um processo contínuo de renovação espiritual. O que nós precisamos, irmãos, é estar sempre sendo renovados. Então, vamos buscar de Deus a renovação espiritual para nossas vidas. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Nós precisamos, irmãos, lutar contra o sono da indolência, o sono
da desobediência, o sono da negligência. Vamos lutar com estes sonos que estão afetando a igreja nestes últimos tempos. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Seremos guardados vigilantes se utilizarmos os meios que Deus pôs à nossa disposição. O Espírito Santo, diz o nosso comentarista, nos conserva vigilantes e acordados. Como isso é exemplificado? Através do óleo na lâmpada. Ele é como óleo na lâmpada. Vivamos, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar, irmãos amados. E isto nos conservará preparados para o encontro com o Senhor. O que fez diferença entre as virgens loucas e as prudentes, repito, creio que já falei isso no início desta lição, mas o que fez diferença não foi o fato de elas serem virgens. O que fez diferença não foi o fato de elas terem lamparinas. O que fez diferença nem foi o fato de dormirem, porque todas adormeceram. Mas o que fez diferença foi que quando soou a voz, aí vem o noivo, aquelas que estavam com azeite em suas lamparinas e em suas botijas, elas estavam preparadas para entrar com o noivo na boda, naquela festa de casamento. Então, o que faz a diferença entre um crente despertado e um não despertado é o Espírito Santo de Deus. O que faz a diferença entre um crente renovado e um crente não renovado é o Espírito Santo de Deus. O que faz diferença entre um crente pronto e um crente que não está pronto para a volta do Senhor Jesus Cristo é a presença poderosa do Espírito de Deus na sua vida, trabalhando, agindo, renovando a sua vida a cada dia, a cada manhã, lhe dando sempre entusiasmo para fazer a obra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor que nós deveremos estar assim, prontos quando o Senhor vier nos buscar. A conclusão da nossa lição, nós tiramos um pedaço da conclusão e vamos aqui comentar com você rapidamente. Quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. E nós devemos estar prontos a responder: já a sua noiva se aprontou. Ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Esta é a nossa conclusão. Precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Não nos esquecendo, porém, que esta parábola nos ensina sobre a vigilância. É muito interessante que nesta parábola não se fala da noiva. Não se fala da noiva. Em um momento oportuno, nós podemos falar sobre quem seria esta noiva, não é? Quem será esta noiva? Aqui, a igreja, nós somos representados pelas virgens que estavam ali à beira do caminho, esperando o cortejo, esperando o momento em que o noivo iria passar. E neste exato momento, nós, assim como as virgens estavam preparadas, nós precisamos estar preparados, não somente com as nossas lâmpadas e com nossas lamparinas, mas também ter azeite dentro delas para que elas possam brilhar. Meus queridos irmãos, eu quero então concluir esta lição com muita alegria na alma por esses momentos que nós aqui passamos durante todo esse trimestre. Foi um trimestre difícil. É claro que o trimestre anterior foi muito mais difícil por causa do início da pandemia, mas agora nós estamos retornando já às atividades presenciais e eu quero te convidar para estar conosco na próxima lição, na próxima semana, quando falaremos sobre o livro de Jó. Está aí a capa da nossa revista que nós estaremos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus. O sofrimento e a restauração de Jó é o subtítulo desta tão importante lição que nós estaremos estudando no quarto trimestre de 2020. Eu quero terminar dizendo a você mais uma vez
que nós aguardamos ansiosamente pela sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, esteja conosco, sempre participando das nossas aulas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que nós possamos saber como está a recepção da nossa aula aí, no momento em que você abre o vídeo, que você começa a ouvir as palavras, olhar os PowerPoint que nós colocamos aqui para você acompanhar a lição. Gostaríamos que você nos desse essa apreensão, nos desse feedback, dizendo para nós: Pastor Daniel, gostei dessa parte, Pastor Daniel, poderia melhorar um pouquinho mais nessa parte, e nós estaremos aqui prontos para te ouvir e para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Aqui se despede seu amigo Pastor Daniel Rosa Dutra. Que a paz do Senhor esteja contigo. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua igreja, Deus abençoe o teu pastor, Deus abençoe a EBD que você trabalha, e que assim você possa receber, de todo o coração, o abraço meu, da minha família, da irmã Leila, o Elias, a Letícia, e o abraço do meu pastor, o pastor Samuel da Silva. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.